Vamos lá, então. O que a gente terminou agora já? A gente calculou o valor do AE, certo? A gente sabe a equação que descreve o valor do AE do nosso núcleo, que é a área da perna central, tá? Que ela está relacionada com todas as características magnéticas da nossa bobina. Então, a gente chegou nisso aqui. Ainda tem uma variável aqui que a gente não sabe, que é NP. Para conseguir resolver isso, a gente olha agora para a área AW, que é a outra grandeza do nosso núcleo, que vai influenciar no projeto, que vai influenciar nas definições físicas desse núcleo, tá? E o que é o AW, tá? O AW, para nós, é essa área aqui, ó, é a área da janela do teu núcleo que tu tem, é o espaço que tu tem para colocar uma bobina, tá? É a área da frente dessa janelinha aqui, ó. Aqui que vai caber a tua bobina. Então, o AW tá aqui, ó. Ele seria algo mais ou menos aqui, ó. Certo? É o espaço que tu tem para colocar a tua bobina ali. Certo? Esse é o nosso AW. E a gente tem que definir ele, tem que definir esse AW, ou melhor, tem que achar a equação desse AW em função do que limita ele. Se eu estou dizendo para vocês que esse AW aqui, ó, essa área aqui, deixa eu marcar ela, essa área aqui, ó, ela é o espaço que tu tem para colocar a tua bobina, a gente tem que pensar agora, bom, então como é que ele se relaciona com os valores dessa bobina? Eu sei que essa bobina ela vai ter um número NP de espiras e essa bobina vai ocupar uma área dependendo da espessura do fio que eu usar, concorda? Por exemplo, se eu desenhar mais esquemático aqui, ó, essa área AW seria essa área cinza aqui, ó, é a área total que tu tem para colocar a bobina. E como é que eu dimensiono essa área que eu vou precisar, essa área W? Ela tem que comportar a bobina. Então, aqui tem um corte, né, de seção transversal do que seria a nossa bobina. E a área que eu preciso, a área que eu quero que caiba aqui dentro, que seria a área da nossa bobina, a área da bobina, certo? Ela depende do quê? Ela depende basicamente de qual fio tu vai usar para saber a área de seção transversal do fio, né? Essas bolinhas aqui é o teu fio cortado, tá? Caso não tenha entendido, aqui é o fio cortado, é como se fosse essa bobina em corte transversal aqui. Então, depende da área do fio que tu vai usar e depende de quantas voltas tu vai dar com esse fio no núcleo, certo? Depende também do número de espiras. Então, a área AW tem que comportar a tua bobina. Mas que área que essa bobina ocupa? Ela ocupa o espaço que um fio ocupa, a área de seção transversal de um fio, multiplicado por quantas espiras eu vou ter dentro dessa área, concorda? E eu vou ter que escrever o quê? Que essa área AW do meu núcleo, ela vai ter que ser maior que a área total que a minha bobina ocupa. Porque senão não vai caber no núcleo. Senão tu vai tentar colocar uma bobina maior que o próprio núcleo. Daí não cabe na janela, o núcleo não fecha, teu indutor não é funcional. Então, tu tem que definir o quê? Tu tem que definir que a área da janela, ela é maior que a área total que a bobina vai ocupar. Peraí que eu tirei meu carinha que destaca o mouse aqui. Deixa eu botar de novo. Aí. Então, tu tem que dizer o quê? Que a área da janela, certo? Ela tem que ser maior que a área que a bobina vai ocupar. E essa é uma condição, porque senão tu não consegue fechar teu indutor. Tu não consegue botar as duas perninhas e fechar teu indutor. Então, tu tem que fazer com que a área da janela seja maior que a área da bobina. E essa área da bobina, como é que eu calculo essa área dessa bobina aqui? A área de seção transversal, essa área bobina é a área de seção transversal da bobina, né? A área que ela vai ocupar na janela. Eu posso calcular como? Que a área do fio que eu vou usar, né, que eu destaquei de verde aqui, ó, seria a área de um fio, por exemplo, vou botar assim, ó, a área de um fio, é a área de um fio, que multiplica quantas vezes ela repete aqui, né? Então, multiplica quantas espiras tu vai dar aqui, quantas vezes tu vai enrolar esse fio em torno do núcleo. Então, essa área da bobina é a área do fio que tu vai usar, a área de seção transversal do fio que tu vai usar, que multiplica o número de espiras que essa bobina vai ter. Tá? A área total da bobina de seção transversal vai ser a área do fio multiplicado o número de espiras, certo? Beleza, até aí tudo bem. Mas qual o número de espiras, beleza, tá aqui, é uma relação que a gente vai ter que usar, show. Mas e a área de um fio? Qual fio que eu vou ter que usar, sabe? A área do fio que tu vai usar,
ela depende do quê? Tu vai usar um fio mais grosso ou um fio mais fino? Tu vai usar o mais fino que tu tem para poder caber no núcleo, ou tu vai usar um bem grosso? Que fio que tu usaria? O que vocês acham que influencia a área desse fio, ou o que define a área desse fio aqui? Tu vai usar um fio mais grosso ou um fio mais fino? O que vocês acham que influencia na espessura desse fio? Corrente e calor? A corrente que vai passar na bobina, né? Se esse fio vai ter que suportar uma corrente maior ou uma corrente menor. O que diz, o que define a espessura desse fio, a área desse fio, a bitola desse fio, o AWG desse fio, é a corrente que esse fio vai ter que conduzir, tá? E que valor dessa corrente? Ela vai conduzir a corrente primária, no nosso caso, a gente está calculando o LP. Ele vai conduzir a corrente primária. Mas, que valor dessa corrente? A gente sabe que essa corrente, ela é uma corrente triangular, tarari, mas que valor relacionado a essa corrente que vai definir a área do fio? O valor da corrente que define a área do fio é o valor RMS dessa corrente. Sempre que tu precisa projetar a espessura de um fio, seja para instalações, seja qual for, tu usa a corrente RMS. Claro, tu pode usar uma relação entre RMS e D pico, se tu tiver essa forma de onda, mas o valor que limita mesmo um fio é o valor RMS. É o valor RMS porque é esse valor que esquenta o fio. É esse valor que vai derreter o esmalte que tem em torno desse condutor, o esmalte isolante desse cara. Quanto maior a corrente, mais esse fio vai esquentar, mais fácil de derreter o esmalte protetor desse fio. Então, por isso que a gente usa a corrente RMS para definir a área desse fio. O que eu uso para definir a área do fio é a corrente que circula nele, ou seja, o valor RMS vai definir essa área aqui. Beleza, mas não é só isso. A corrente define a espessura do fio. Mas como é que eu relaciono a corrente do primário, ou a corrente da bobina, com a área necessária? Elas são relacionadas através de uma grandeza chamada densidade de corrente. Deixa eu botar aqui, ó. O que é essa densidade de corrente? Basicamente, de corrente. Essa densidade de corrente é um valor que diz quanta corrente o teu fio suporta. Ela é chamada de J, e ela diz assim, ó, meu fio suporta até tantos amperes por centímetro quadrado de área. Basicamente, quem diz isso é o fabricante. Ele define o J para ti, ele diz, ó, meu fio aguenta tantos amperes por centímetro quadrado, até antes de derreter, antes de queimar o verniz isolante. Até ali tu pode suportar tantos amperes, então isso aqui vai ser em amperes por centímetro quadrado. E cada fabricante lá vai dizer, meu fio suporta 300 amperes por centímetro quadrado. O outro, meu fio suporta 400 amperes por centímetro quadrado. Então, existe esse valor de densidade máxima que tu vai usar, densidade máxima, que define para nós qual que é a espessura do fio em função da corrente. Porque assim, ó, digamos, tu tem uma corrente de 2 amperes RMS para circular no fio. Tu pega o fio do fulaninho tal, tem uma densidade de 300, e a fio do fulaninho tal tem uma densidade de 400 amperes, certo? Então, é óbvio que vai dar espessuras de fio diferentes dependendo do fabricante. Então, a gente define a área do fio que tu precisa, a seção, a área de cobre, isso aqui é a área de cobre que tu precisa para conduzir a tua corrente RMS em função da corrente máxima que aquele teu fio suporta. Eu posso escrever, então, que essa área aqui, ó, na real, deixa eu puxar outra seta aqui, que está ficando cada vez mais confuso. A área da bobina, ela vai ser o número de espiras, a área da bobina completa é o número de espiras que multiplica a área do fio que tu vai usar. E a área do fio que tu vai usar é definido pela tua corrente no enrolamento RMS, dividido pela densidade máxima de corrente que tu pode ter. Essa densidade aqui é um valor dado pelo teu fabricante, que é basicamente a corrente dividido pela área. Tá? Vou botar aqui, ó.
É ampere por centímetro, né? Então, é corrente dividido por área. Tá? Por área de fio. Então, é só substituir, ó. Se a densidade é corrente por área, eu quero saber a área, eu escrevi corrente por densidade. Então, essa aqui é a área da tua bobina. A área que a tua bobina ocupa, a área que a tua bobina ocupa, que essas bolinhas ocupam, é o número de espiras que multiplica a área de cada fio. E a área de cobre de cada fio é definido pela corrente RMS dessa área e a densidade que o teu fio suporta. Tá? Então, essa é a área que a tua bobina ocupa dentro do teu núcleo. Essa é a área que a bobina ocupa. E a gente escreveu o quê? Que o teu núcleo tem que suportar essa área. Então, eu tenho que escrever que a minha área da janela do meu núcleo tem que ser maior que essa área do núcleo, que é essa área da bobina, desculpa. E é RMS dividido pela densidade do fio que tu escolher. CJ máximo é a densidade do fio que tu escolher. Isso aqui é um dado de fabricante. Tá? Tu vai usar o fio da Pirelli, tem tal densidade de corrente. Tá? Tu vai usar de outro fabricante, tem outra densidade de corrente. Tá? Ou a mesma também, depende. Mas o que eu estou dizendo com essa equação aqui? Ó? É importante tu ter ligado o que essa equação está querendo te dizer. Que a área do núcleo que tu vai escolher, a área da janela do núcleo, essa área da janela aqui, ela tem que comportar a tua bobina. Então, tu está dizendo que a área da janela tem que ser maior que a área total da bobina. E a área total da bobina depende do quê? Do número de espiras e da área que o teu fio precisa. Que área de cobre que tu precisa para conduzir toda aquela corrente. Tá? Tem que ser maior. Mas o quanto maior? Né, vamos pensar assim, se isso aqui é teu flyback aqui, por exemplo, né, seria NP aqui, e aqui a corrente no primário. Tem que ser maior. Mas o quanto maior? Esse número da direita aqui, ó, é exatamente a área de cobre. É exatamente a área de cobre que tu precisa para conduzir tudo. Isso é a área de cobre. E a tua janela, que é onde tu vai colocar os fios, ela tem que ser maior. Mas o quanto maior que a tua janela tem que ser do que tu vai colocar. O quanto maior que a tua bobina, a janela tem que ser. Se for exatamente igual, vocês acham que já cabe? Ou o quanto vocês acham que teria que ser maior a área da janela em função do que tu quer enfiar dentro da janela? Quanto maior seria interessante? Eu chuto 1,5 a mais. 50%? É. Tá bom. Vocês acham que esse valor faz sentido? Eu acho que tem que ter um intervalo, não sei, de segurança de projetos, talvez. Tem que ter o fator cagaço aí. Tá? 20%, talvez. Talvez, um valor interessante. Vamos pensar assim, ó. A espessura do carretel de plástico também. Aí, ó, isso, aí que eu ia entrar agora, ó. Tem outras coisas, isso aqui é a área pura de cobre que tu quer colocar, né? Isso aqui, ó, é a área pura de cobre, tá? O que mais que vai dentro da janela? Vai o carretel. Já vai ocupar um espaço da janela o carretel aqui. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, o carretel tá ali dentro também. O que mais? Pô, os fios são redondos, né? Olha aqui o desenho, ó. O fio é redondo. Então, já vai sobrar um monte de área ali, ó, entre os enrolamentos, entre as espiras, que também já não está ocupando legal a área, já está subutilizando o AW. O que mais que tem que pensar aqui? Tu vai enrolar isso aqui igual a tua cara. Ou seja, essas bobinas não vão estar empilhadinha bonitinha assim. Isso aqui é só se tu for muito bom em enrolar. Tu vai acavalar a bobina. Tu vai botar espira que não vai ficar alinhadinha 100%. Então, aí já ocupa menos de novo. Então, tudo... Outra coisa, mais um negocinho ainda. Isso aqui é a área de cobre. Só que em volta do condutor, tu tem verniz isolando o cobre para isolar uma bobina da outra. Tu tem isolante em volta ainda. Tu não está considerando isso aqui também. Então, tem vários fatorzinhos que colaboram com o fato de tu não usar 100% da tua área da janela. Tem esses que a gente comentou aqui, mas existem outros ainda, né? Existem fatores construtivos, como muitas vezes tu tem que colocar um isolante entre camadas, tá?
se a diferença de tensão entre o primário e o secundário é muito grande, tu tem que colocar um material isolante entre uma bobina e outra. Então, é mais coisa que vai ocupar a tua janela, que vai ocupar o AW, mas não é cobre. Então, essa aqui é a área de cobre. Tu tem que dizer que o teu núcleo tem que ter uma área maior que a tua área de cobre, porque vai esse monte de coisa, esse monte de fatorzinho aí, que não vai contribuir, que vai contribuir negativamente com a ocupação do AW. Então, a gente diz o seguinte, que o AW, ele vai ser igual a essa área mínima aqui, né? Então, a NP, que multiplica ILP RMS, dividido pelo Jmax do teu fio, e ainda tu considera um fator chamado fator K, que é o fator de projeto, né, o fator cagaça aí, esse fatorzinho aí, que ele vai, a função desse fator K é tu sobredimensionar a tua janela em função da área mínima que tu precisa. A área mínima que tu precisa é a área do cobre. E daí todos esses fatores que a gente comentou, carretel, o fio é redondo, tem verniz, tu não é tão bom de enrolar quanto tu acha que é. Então, tudo isso faz com que eu tenha que aumentar o meu AW. E tudo isso é sumarizado, é resumido numa constante, uma constante chamada K. Tá? E essa constante, se tu vai estudar alguns transformadores de maior porte, isso aqui é dividido em vários fatorzinhos. Né? Se tu vai considerar que é um transformador de grande porte, tudo isso começa a se tornar mais significante. E existem outras coisas ainda que tu tem que considerar na ocupação da janela. Então, lá num transformador de elevado porte, esse K, ele geralmente ele vem assim, ó, K é igual a um K1 vezes K2 vezes K3, e assim vai indo. Onde cada um desses K é a influência, é a implicação das não idealidades na ocupação da janela. Para nós, aqui em fontes chaveadas, a gente vai dizer o seguinte, esse K é 0,5. Ou seja, tu vai ocupar, eu estou dizendo aqui para ti que tu vai ocupar 50% da janela com cobre efetivamente. Os outros 50% é carretel, é porque o fio é redondo, é verniz, é tu acavalando espira, é um monte de coisas além. É a fitinha que tu vai botar por fora. Então, os outros 50% é todo o resto. Isso aqui para um indutor, tá? Um indutor com uma bobina. Botar assim, ó, uma bobina. Mas aqui a gente está falando de flyback. E flyback não tem só uma bobina. Ele tem, no mínimo, a bobina primária e a bobina secundária. Então, a gente diz que no flyback, ou em núcleos com múltiplos enrolamentos, a gente já tem que considerar que vai ter que sobrar núcleo para os outros enrolamentos. Aqui, por exemplo, ó, a gente está considerando só o NP. A gente não está considerando o NS. E o NS tem que caber no mesmo núcleo. Então, aqui no flyback, a gente vai dizer que esse K é 0,25. Claro, são uns valores muito pessimistas, tá? São uns valores meio que pessimistas, não muito pessimistas. Mas esses são valores típicos, tá? São valores típicos que a gente adota para esses projetos. Entendido isso? A gente tem que estimar o tamanho da janela. O que vai ir dentro da janela? Bobina, cobre. O quanto de cobre que eu vou usar? Número de espiras vezes a grossura de cada fio. A grossura de cada fio depende da corrente que vai passar naquele fio e quanta corrente esse fio suporta. Quanta corrente o fio suporta é dada pela densidade da corrente. A corrente RMS, tu vem lá da tua análise de circuito, lá da tua simulação. Certo? NP a gente ainda não sabe, mas NP vezes a grossura de cada fio tem que caber dentro da janela. Para fazer isso, a gente diz então que a janela ela vai ser igual a tudo que tu quer que coloque lá dentro, vezes a não idealidade. Esse 1 sobre K é a não idealidade. O nome desse K é fator de ocupação. Não coloquei o nome aqui, ó.
fator de ocupação da janela. Fator de ocupação. Tá? Fator de ocupação. Se for um indutor para um buck, por exemplo, tem uma bobina só. Então, tu pode usar um K igual a 0,5. Pode usar 0,6? Pode usar 0,6. Tudo depende de se tu considera mais não idealidades ou menos não idealidades. Se tu é o bonzão de enrolar indutor, tu pode considerar um K um pouco maior que 0,5. Né? Mas daqui a pouco tu não tem controle sobre a execução desse indutor, então é bom tu ser um pouquinho mais pessimista aqui. Tá? E assim vai. Entendido, AW? Entendi. Vamos adiante. Deixa eu virar minhas anotações aqui para não me perder. Que é bastante coisa, né? Estão apavorados com o horror de coisa? Não? Então vamos adiante. Vamos lá. Então agora eu tenho uma equação para o AE e uma equação para o AW. Né? Aqui, ó. O AW a gente calculou aqui, ó. A gente está estimando ele através dessa equação. E a gente tem uma equação para o AE também. Agora eu posso calcular esse produto AE-AW que eu preciso para o meu núcleo. O AE-AW, então, é a multiplicação dos dois, AE-AW. E daí o que é o AE? O AE, deixa eu voltar lá, ó. Foi o final antes do intervalo, ó. Isso aqui é o nosso AE. Tá? Vou copiar lá, ó. É a indutância vezes a corrente por N vezes B. Então, vou colocar lá. É a indutância que multiplica a corrente de pico. Vou até fazer diferente, ó. O AE é a corrente, indutância que multiplica a corrente na indutância de pico, dividido por NP, que multiplica a densidade máxima que tu vai assumir para o teu núcleo. Isso aí é o AE. E o AW? Bom, o AW a gente acabou de olhar aqui no slide anterior, ó. O AW é a área da janela, que é o número de espiras, vezes a área do fio, dividido pelo fator de ocupação. Então, o AW... Tá difícil, vamos lá. O AW é igual ao número de espiras, que multiplica a corrente RMS, dividido pela densidade de corrente que teu fio suporta, dividido pelo teu fator de ocupação do núcleo. Tá? E no momento que eu faço esse produto, te liga ali, ó, NP que estava aqui, corta com aquele NP que estava lá. E daí a gente fica com AE, AW igual LP. Deixa eu fazer isso aqui mais para baixo, na real, porque eu quero chamar atenção para os valores. AE, que multiplica AW, fica igual a LP, que multiplica o valor de pico no teu enrolamento, que multiplica o valor RMS no teu enrolamento, dividido pela densidade de fluxo máxima do teu núcleo, menor que a saturação, que multiplica a densidade de corrente máxima do teu fio, que multiplica o teu fator de ocupação. E daí te olha. Tô com a dicção pior que a do Alanzoca. Te liga que nessa equação aqui, o que a gente tem? O AE-AW, que é aquele valor tabelado, olha aqui, ó, é o valor tabelado, AE-AW, ó, é o valor tabelado, e como é que a gente calcula ele? Em função da indutância, que vem do teu projeto, que tu vai projetar essa indutância em função da tensão de entrada, potência de saída, frequência de comutação, né, que é a última aula, é o projeto do valor. Isso aqui entra em Henrys aqui nessa equação, vai entrar em Henrys, deixa eu botar entre parênteses para não confundir com H. Essa corrente de pico vem da tua análise do conversor, né, a gente já aprendeu a desenhar a forma de onda, a gente já sabe chegar nesse parâmetro aqui, vem da análise, então a gente já tem esse valor, ele entra aqui em amperes. Corrente de pico RMS também, se tu tem a forma de onda, a gente tem o valor RMS, e eu acho que em outra aula eu vou deduzir a equação desse RMS com vocês,
mas a princípio a gente tem isso aqui, porque tu pode pegar da simulação, por exemplo, tá? Também é em amperes, depende do valor de pico e da frequência e do período de comutação, da razão cíclica, depende do valor de pico e da tua razão cíclica. Bmax, tu vai definir em função da tecnologia de núcleo que tu vai usar, tá? Se tu vai usar, por exemplo, aquilo que nós estávamos falando, se tu vai usar ferrite, tá? Se tu vai usar ferrite, tu tem um valor de saturação para ferrite, tu vai escolher esse Bmax menor que o B de saturação, e ele é em Tesla, que tem que entrar aqui. A densidade decorrente é da tecnologia de fio que tu vai usar, então o fabricante vai ter que dizer isso aqui. Se tu usar um valor muito grande, tu tá superestimando o teu fio, tu diz que ele aguenta mais corrente, tá? Isso aqui vai entrar aqui em amperes por metro quadrado, tem que se ligar nisso aqui. E esse aqui é o teu fator de ocupação, tá? Que no caso do flyback, a gente vai usar 0,25. Se for um indutor normal, tu vai usar 0,5, tá? Da onde é que vem isso aqui? É o quanto que tu é bom em fazer o indutor, basicamente, esse cara. Tá bom? E daí tu joga todos esses valores, características elétricas aqui que tu vai tirar do teu circuito e características do material que tu vai usar, calcula o IAW. Isso aqui, ó, se entrar com essas unidades, a tua resposta aqui vai ser em metros na quarta. Tá? Mas tu vai ter uma unidade de medida na quarta. Daí tu tem o teu AEAW. Tu pega esse AEAW e consulta na tabela. Qual é o primeiro núcleo que suporta esse AEAW? Por exemplo, calculei tudo e deu um AEAW de 0,5, 0,6, tá? 0,6 centímetros na quarta. Eu vou ter que olhar minha tabela e ver. E20 serve? Bom, E20 é 0,08, não serve. Eu calculei 0,6. O E37 serve? Ah, não, o EAW dele é 0,48, quase dá, mas eu precisava de um 0,6. Qual é que é o próximo na tabela? E3014. Então, eu vou usar o núcleo E3014. E, por coincidência, esses três aqui eram os três que eu mostrei lá antes para vocês, certo? Então, eu teria que pegar o maiorzinho daqueles três, que seria o E3014. E esse vai ser o teu núcleo que tu vai usar para fazer o teu indutor, tá? Só botar uns negocinhos aqui, ó, que esse Bmax, tá, se a gente considerar que ele é para ferrite, tá, geralmente a gente usa ele em torno de 0,3 Tesla a 0,35 Tesla, tá, porque a saturação da ferrite é em torno de 0,5, 0,4, depende, tá, mas valores típicos para o Bmax, esses aqui, valores típicos para o Jmax, de 300 ampere por centímetro quadrado até uns 450, 450 é um valor já, 450 ampere por centímetro quadrado. Tá? O que muda se tu escolher um J menor ou um J maior? Se tu escolher um J menor, tu tá dizendo, ó, meu fio só aguenta 300. Se tu usar um maior, tu tá dizendo que ele aguenta mais. Então, aqui nesse caso, se tu usar uma densidade maior, teu fio vai esquentar mais do que se tu usar em 300. Só que tu pode usar fio mais finos daí, tá? Tem esse jogo, tu pode usar fio mais fino, mas ele vai esquentar mais, tá? É isso aí. Só fazer mais uma observação aqui para ficar anotado, como essas unidades é importante aqui, tá, para não se perder, eu tinha anotado aqui, ó, que a EAW em centímetros na quarta, porque a tua tabela está em centímetros na quarta, né? Ela é igual ao teu AEAW metros na quarta, que multiplica 10 na 8. Tá? And, porque a tabela está em centímetros na quarta, por isso que eu estou escrevendo isso. Eu escrevi do J aqui também, que o J max em metros ao quadrado, por ampere, né? Ou ampere por metros quadrados, melhor dizendo, né? Agora eu escrevi isso aqui, eu não tenho certeza mais. Vocês que são bons da matemática aí
10 na menos 4. Por que isso? Porque esses valores aqui geralmente são dados em centímetros ao quadrado, ó. O fabricante vai te dar em ampere por centímetro quadrado. Mas para botar aqui na equação, tu tem que corrigir isso para botar para metros quadrados. Tá? Senão começa a dar tudo errado essa tua resposta. Bom, fizemos isso. Calculamos o IAW. Nice, show de bola. Mas todo esse processo para calcular o IAW, para consultar naquela tabela ali, é para definir qual núcleo nós vamos usar. Ficou uma merda isso aqui. Eu vou deixar assim. Para definir qual núcleo nós vamos usar, tá? Tu vai dizer assim, eu vou usar um núcleo maior ou um núcleo menor em função desse IAW, tá? Então, essa equação aqui é a equação genérica para o cálculo de um IAW. Em muitas bibliografias, tá? Tu vai encontrar essa equação, só que vai ter algumas variações. Por exemplo, vai ter aqui a potência em algum lugar aqui. A potência, ou vai ter a tensão, ou vai ter alguma outra variável. Por que isso? Porque se tu olhar assim, ó, dependendo do conversor que tu tá fazendo, como por exemplo para nós é o flyback, tá? Então quer dizer que essa corrente de pico do flyback, ela tem uma relação direta com a tensão de entrada do meu sistema. Então se eu vier aqui e trocar o que é a corrente de pico do flyback, vai virar a equação VI por L que multiplica dt. Tá? Então tu tem uma equação para a corrente de pico para o flyback. Mas essa equação só é válida para o flyback. Então é óbvio que tu tem variações dessa equação aqui para cada conversor, onde tu vem aqui e troca. O que é a corrente de pico? O que é a RMS? O que é a indutância? Tu tem equações para cada um desses elementos. Então, se tu substituir aquelas equações aqui, tu tem um IAW em função de outros elementos, ou com algumas constantes aqui multiplicando. Tá? Porque o cara, quando definiu aquilo, ele fez certas aproximações. Tá? Ele fez certas aproximações desse desenvolvimento matemático que a gente fez. Mas essa aqui é a equação mais genérica que tu tem para chegar no valor do IAW. Porque tu está levando em conta só as características da bobina. Não está levando em conta qual que é a função que tu tem, qual que é o conversor que tu tem. Tá? Isso aqui é válido para qualquer bobina de qualquer conversor. Tá? O que tu tem que mudar só, se é uma bobina ou se é duas bobinas, muda teu K, certo? O valor da indutância vai vir do projeto e toda essa ladainha que eu já conversei com vocês. Tá, mas e aí, achei o valor do IAW, o que eu faço com o valor do IAW? Consulto a tabela de núcleos. Essa tabela que eu estou trazendo aqui para vocês é uma tabela bem simplificada, tá? Existem uma infinidade de núcleos aqui que tu pode ter. Tá? Por exemplo, a Magnetic lá, que é uma fabricante de núcleos, a Thornton, que são fabricantes de núcleos magnéticos, eles têm as tabelas lá com os tamanhos e com os IAW deles, tá? Que são os núcleos que eles produzem e o IAW para cada um desses núcleos. Então, tu pode consultar quem for teu fornecedor de núcleo e olhar qual que é a tabela IAW desse fornecedor. E daí tu calcula o IAW por aquela equação, consulta aqui e escolhe o primeiro que suporta esse IAW. Tem que pegar um maior ou igual àquele que tu calculou. Vem aqui na tabelinha e escolhe o maior ou igual. Tá? Todo esse procedimento que a gente fez até aqui, para definir esse magrão aqui, ó. Para definir o núcleo. Tá? Para definir o tamanho desse núcleo. Se tu vai usar um núcleo maior, um núcleo menor, tarari, tarará. Toda essa ladainha para achar isso aí. Tá? Qual que é o próximo passo? O cálculo da bobina. O que a gente tem que definir na bobina? Tem que definir o número de espiras e qual AWG tu vai usar. Número de espiras é o número de espiras. AWG é a espessura do teu fio. Qual fio tu vai usar? Tu vai usar um fio mais grosso ou um fio mais fino? Tá? Depois de definir o núcleo, tu consegue definir esses elementos. Certo? Estão me acompanhando até aqui? Estou. Conseguimos ver as bobinas hoje, será ainda? Ainda Como tem é, bom tempo. como é que vocês estão?
Já estão viajando, né? Vamos conversar da bobina. Deixa eu largar. Então, da bobina, o que a gente tem que definir, duas coisas que a gente tem que definir com relação à bobina. Número de espiras e que fio tu vai usar. Da onde que vem isso? Da onde que vem essas definições? A primeira, que é o número de espiras, ela vem diretamente do teu núcleo. Em Nárnia. Né? Mas vamos lá, vamos terminar. Na real, vamos ver o número de espiras, tá? Depois eu vejo, porque tem bastante coisa ainda. Depois eu vejo o resto com vocês, tá? Vamos falar só do número de espiras, que é rapidinho, tá? Da onde que vem o número de espiras da tua bobina? Como é que tu define o número de espiras da tua bobina? Ele vem diretamente da definição do teu núcleo. Assim que tu definiu o teu núcleo, a gente define o número de espiras. Por que isso? Porque se tu usa um núcleo maior, tu tem uma densidade de fluxo diferente, tu tem uma relação entre A e E diferente, então muda todo o teu projeto. Então, primeira coisa que tu faz é definir o núcleo. E daí, para esse núcleo, tu calcula o número de espiras que tu precisa, para alcançar aquela indutância que tu definiu. E da onde que vem isso? Vem daquela equação do AE que a gente tinha deduzido. Lembra que a equação do AE era, deixa eu olhar aqui que eu também não me lembro, LP, que multiplica a corrente de pico no primário, dividido pelo número de espiras, que multiplica o Bmax. A gente tinha chegado nessa equação, que é a equação do AE. Só que nós não sabia o AE nem a NP. Então, por isso que a gente calculou o produto AE-AW, porque o produto AE-AW já é tabelado, tá? Então, agora que tu definiu o núcleo, tu calculou o AE-AW, veio aqui e escolheu, por exemplo, o segundo núcleo, que satisfaz a tua necessidade, e olha o que essa tabela traz para ti. Ela traz uma coluna com o valor do AE do núcleo escolhido e uma coluna com o AW do núcleo escolhido. Então, agora tu tem, digamos que tu escolheu o segundo núcleo dessa tabela, tu tem o valor do AE desse cara. Isso aqui agora tu sabe. O AE tu sabe, porque tu escolheu o núcleo. Se tu sabe o AE, LP tu sabe. Corrente de pico tu sabe. Bmax tu já definiu. Então, daqui eu tiro o valor de espiras que tu vai ter nessa indutância. O número de espiras, então, é só isolar aqui, né? Jogar lá para o outro lado. Vai ser o valor da indutância, que multiplica a corrente de pico que tu vai ter na indutância, dividido pelo AE, que tu definiu em função do teu núcleo, que multiplica o Bmax, que tu definiu em função do teu núcleo. Tá? Só tem que se ligar aqui, né, que a tabela, ela vai te dar um valor em centímetros, né, e para entrar aqui nessa equação, tu tem que ter um valor em metros, tá? Deixa eu trocar de cor de novo. Esse aqui é um valor em henries, esse aqui é um valor em amperes, esse aqui é um valor em Tesla, e esse aqui é um valor em metros na quarta. Metros ao quadrado, quer dizer. Aí. E daí ele vai te dar um número de espiras, tá? Esse NP é o número de espiras do primário, no caso que a gente está falando do flyback, tá? Esse é o número de espiras do primário, deixa eu destacar. Beleza, simples assim, eu defini o núcleo, logo, se eu definir o núcleo, eu sei o AE, que é a área dessa perna central, que é a área que vai estar no meio da bobina, então eu já sei o número de espiras para dar o valor daquela indutância. E o número de espiras do secundário, se a gente está falando de flyback, a gente tem mais espiras, a gente tem outra bobina, a gente tem a bobina secundária. E se eu estou falando de flyback, eu tenho um NS, o número de espiras do secundário. E como que eu calculo o número de espiras do secundário? O NP vezes a relação? Relação de espiras. A relação de espiras tu já sabe. A relação de espiras é um dado do nosso projeto, que a gente tem que definir em um momento do projeto. Isso aqui tu já sabe.
A relação de espiras tu já sabe. Então, se tu calculou o número de espiras do primário, tu acha o número de espiras do secundário, ou dos secundários, em função da relação de espiras. Tá? Então, o que a gente definiu? O núcleo e o número de espiras. Tá? Eu fiz toda aquela dedução do AI a W, da onde que ele veio, para vocês entenderem que aquilo vai ter variações das equações, mas da onde que veio aquilo ali, o que influencia em quê. Porque tu, como projetista, tu tem que saber da onde que veio aquela equação, o que interfere tu usar um valor diferente ou não. Tá? Então, por isso que toda aquela ladainha para falar do AI a W. Daí o AI a W resulta na consulta dessa tabela. Consultando a tabela, tu escolhe o primeiro maior. O primeiro que suporta a tua necessidade. Ou seja, o primeiro maior. Definindo o teu núcleo, tu consegue calcular agora o número de espiras. Para aquele núcleo, tu tem esse número de espiras. Daí tu fez, digamos, tu fez o teu indutor, tá, não deu, teu indutor não deu certo, tu precisa mudar, tá saturando o teu indutor. O que tu vai fazer? Tu vai mudar o núcleo. Tá, mas no momento que tu muda o núcleo, tu vai ter que mudar a tua bobina. Porque se tu muda o núcleo, muda a área no meio da bobina. Se muda a área no meio da bobina, muda teu AE. Se muda o AE, muda a densidade de fluxo que essa bobina gera. Lembra lá de Faraday, de Faraday e de Ampere, muda a relação entre B e H. Tá? Então, é uma coisinha que depende da outra, tá bom? Esse aqui é o número de espiras, tá? A gente ainda tem que definir o condutor que a gente vai usar, o valor do entreferro e o fator de execução. Eu não vou fazer isso com vocês hoje. Na próxima aula, tem como eu ir direto para o último slide aqui? Último slide. Não. É burro. Apertar o botão End no teclado. Será? Ih, mas eu sou muito boomer, cara. Vai tomar no cu. Na próxima aula, eu vou terminar o projeto com vocês, que é definir a bitola do fio, que é definir o valor do entreferro e que é definir o fator de execução. E vamos aplicar isso num exemplo de projeto daí. Vamos projetar um flyback do zero até o núcleo, tá? E daí, depois disso, eu vou falar de semicondutores para vocês. Tá bom? Não desanima, pessoal, não desanima, isso é legal, tá? É legal, é uma judiaria que eu não vou montar isso com vocês, mas é interessante, tá? Tenta não desanimar, por favor. Tá bom? Alguma observação nisso tudo? Alguém quer comentar, tirar alguma dúvida que ficou muito clara já? Professor, Uhum. não é uma dúvida, é mais tipo, se fosse na presencial, a gente montaria, né? Sim. Esse aqui que eu estava mostrando para vocês antes foi a primeira turma que montou os indutores comigo. Foi a segunda turma da disciplina. Eles montaram esses indutores. Mas dá pra gente, tipo, tentar encomendar e montar, né? Pode. Só que tu tem que ter onde medir. Por exemplo, se tu tiver acesso a laboratório em Santa Maria, aí, né, quem sabe os grupos, todos os grupos, na real, eles têm medidor de indutância, tá? Que não é um multímetro convencional, é um LCR lá, próprio para medir indutância. Daí dá para validar o projeto ali. Ah, boa. Eu tenho acesso ao GPOC, acho que eu vou querer montar, porque é divertido. Top. O GEDRE tem bastante disso, pessoal. O GEDRE, o GSEC, né, eles têm esse material, esse tipo de núcleo, essas bobinas, esses fios. Não sei se alguém de vocês aqui, eu sei que um é do GSEC aqui que eu me lembro. Não sei também se é na turma, não sei se está na aula hoje. Mas tem um pessoal aí que tem acesso aos grupos, pessoal. Se vocês tiverem, seria interessante. Eu posso até acompanhar a montagem com vocês, né? Fazer um treinamento